Jovem Pan. Copa do Mundo Catar 2022. Bom, a França e a Inglaterra vão fazer um dos jogos mais parelhos das quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Ontem, os franceses venceram a Polônia por 3-1 com um show do atacante Mbappé. A Inglaterra derrotou o Senegal por 3-0 e finalmente saiu o gol do atacante Harry Kane. E a gente segue agora até o Catar, conversar com o nosso comentarista Mauro César Pereira. Mauro, bem-vindo. Imagino a expectativa para os jogos de hoje, mas antes falando sobre os resultados de ontem. Inglaterra e França, a França principalmente, na sua avaliação, pelo menos já o que vimos nas oitavas de final, são as duas melhores seleções da Copa até agora? Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Sem dúvida alguma, né? A França é o conjunto campeão, né? Com muitos desfalques antes da Copa do Mundo começar, mas ainda assim conseguindo se regenerar, porque tem bons jogadores, apesar de tantos jogadores fora, jogadores importantes, como o Benzema, como o Kanté, como o Pogba, Kimpembe, Nkunku, todos esses ficaram fora, entre outros, mas ainda assim a França mostra muita força e tem o jogador mais desequilibrante do futebol mundial hoje, que é o Mbappé, né? Talvez só o Haaland do Manchester City possa se colocar no patamar próximo ao dele, mas o jogador é norueguês, a Noruega não disputa a Copa do Mundo, então aqui no Catar ninguém se aproxima do Mbappé em termos de capacidade de decisão e desequilibrar partidas, né? Por outro lado, a seleção da Inglaterra, que ontem chegou ao seu 12º gol, é o melhor ataque da Copa do Mundo, só para servir de paralelo, o Brasil, com um jogo a menos, é verdade, só marcou 3 vezes na Copa. Os ingleses já têm 12 gols, uma goleada de 6, 2 vitórias por 3 gols, além de um empate em 0-0. O time está invicto ainda na competição, não perdeu. É um conjunto mais coeso, né? Um time mais coletivo, digamos assim, com bons jogadores também, como o caso do Foden, do excepcional Kane, o próprio Saka muito bem ontem, entre outros, mas a França tem Mbappé. Mbappé realmente pesa muito nesse contexto. Esse jogo vai acontecer no sábado e vai ser provavelmente um grande confronto dessa Copa do Mundo, pelo menos até o momento, quando os franceses e os ingleses estiverem frente a frente. É a vice-campeã da Europa contra a campeã do mundo. Agora, Mauro, vamos falar do jogo de hoje, da seleção brasileira contra a Coreia do Sul, às 4h. Quais são as expectativas para essa partida que pode contar, né, Thiago, com o Danilo, com o Neymar? O que esperar desse jogo? Acho que a defesa ali vai bem, com o Danilo na esquerda, Militão provavelmente na direita, a zaga não terá alterações, a zaga titular, o Marquinhos e o Thiago Silva. A grande questão é o Neymar, se joga de saída ou não. O Tite ontem na coletiva já antecipou que o jogador estará à sua disposição, mas não disse claramente se ele começa jogando ou não. Acredito que comece jogando, mas talvez não seja a melhor opção, porque o Brasil, mesmo sem Neymar, tem uma obrigação de passar pela Coreia, é muito superior à Coreia. A Coreia tem o Son, atacante do Tottenham, um dos melhores do futebol internacional, mas é pouco se você colocar na balança com a seleção brasileira, que tem mais time do que a Coreia, obviamente. Então, é possível vencer sem o Neymar. E caso o Neymar não entre em campo, não se desgaste, não corra riscos, o Brasil teria mais 6 dias até a partida seguinte contra a Holanda ou Argentina, contra a Croácia, aliás, ou o Japão, para recuperar o jogador, para que ele esteja ainda melhor. Mas acredito que o Tite coloque o Neymar em campo, sim, não queira correr riscos e, claro, com o Neymar em campo, se ele tiver as condições minimamente adequadas, o Brasil tem chances maiores de conseguir uma vitória sobre o time sul-coreano, que é uma surpresa. É um time que já foi mais longe do que se esperava, igualzinho ao Japão, que é o adversário da Croácia, o confronto que vai ser disputado mais cedo e do qual sairá o adversário do Brasil na próxima fase, desde que, claro, o Brasil passe pela seleção da Coreia do Sul. Ô Mauro, acho importante uma análise sua sobre o seguinte fato, né? Na sexta-feira o Brasil perdeu para Camarões e o Tite foi muito criticado por ter colocado jogadores reservas. A França tinha feito isso, lembrando que outras seleções, a Espanha também tinha feito isso, mas é que o intervalo do jogo de sexta para o jogo de hoje é um intervalo muito curto, né? E se ele tivesse colocado os titulares e eventualmente outros jogadores tivessem se machucado, ele também seria criticado. Era possível conseguir um meio termo ou ele fez bem colocando os reservas na última sexta-feira, na sua avaliação, Mauro? Eu acho que ele fez o certo, Thiago. Não vejo nada de errado em ter colocado os reservas. Ele colocou em campo um time que no papel era forte bastante, mas a grande questão é que esse time mostrou falta de conjunto e foi muito mal. O time não jogou nada bem. Aliás, acho até que as avaliações individuais, elas são muito cruéis quando você olha para esse time, porque uma coisa é um reserva entrar no lugar de um titular para compor ali em determinada partida ou parte de um jogo. Outra é um reserva no meio de outras reservas, todos sem muito conjunto, sem muito treinamento, sem muito trabalho coletivo, tentando reproduzir ali o melhor futebol. Então, é uma desvantagem muito grande para quem joga num time cheio de reservas, porque é um time sem conjunto, sem treinamento,
É um time que não tem entrosamento. Eu acho que o que pegou foi justamente essa pobreza coletiva do time. O time foi mal, então ele foi criticado como o time foi por isso, porque no papel era um time capaz de apresentar mais do que aquilo. Não apresentou. Mas do ponto de vista da estratégia dentro da competição, visando não sofrer com lesões e tudo mais, nenhum problema. Você citou bem, a França perdeu para a Tunísia. E no caso, o técnico Deschamps colocou 5 titulares no transcorrer do jogo, entre eles o Mbappé, quando perdia por 1-0, até empatou o jogo, teve um gol estranhamente anulado por interferência da arbitragem de vídeo, mas tudo voltou ao normal para os franceses no dia seguinte e mais ainda ontem, com a vitória diante da Polônia por 3-1, num jogo que a Polônia assustou a França no primeiro tempo. A França teve maus momentos ontem na primeira etapa e não fosse a existência do Mbappé no time, talvez a partida fosse um pouco mais complicada, porque acabou sendo com esses 3-1. Ainda hoje, Mauro, ao meio-dia, daqui a pouquinho, Japão vai enfrentar a Croácia e quem vencer esse jogo lá na frente vai enfrentar o Brasil, né? Quais são as expectativas para esse jogo? O Japão conseguiu já fazer muito, Lívia, foi muito além do que se imaginava, né? Venceu 2 campeões mundiais, a Alemanha, que acabou sendo eliminada, e a Espanha. É um time que adota uma curiosa estratégia, né? Ele se defende muito no primeiro tempo, no segundo ele faz uma pressão no campo do adversário nos minutos iniciais, dessa maneira fez 2 gols nos alemães, 2 gols nos espanhóis, virou o placar em 2 oportunidades e depois sustentou com uma tremenda retranca a vantagem por 1 gol, os 2-1, o mesmo placar, o mesmo roteiro, tudo igualzinho. Deve fazer a mesma coisa? É muito provável que sim. Agora, a Croácia é um time muito superior. A Croácia não veio até agora à Copa do Mundo, digamos assim, não fez grandes atuações, mas tem grandes jogadores, entre eles o Modric, que já foi eleito o melhor do mundo. É a seleção vice-campeã do mundo, né? Chegou à final na Copa passada contra a França, perdeu, inclusive, no jogo que teve alguma polêmica de arbitragem. Então é um time forte, um time experiente, com vários jogadores que ocupam posições em times relevantes do futebol da Europa. Então a Croácia é a favorita, acho que a Croácia deve passar. Vai ser muito surpreendente se o Japão aprontar mais uma, né? Já aprontou muito o time japonês, vai tentar, claro, mas acho que a vantagem croata é grande em termos de qualidade do time, dos seus jogadores e até experiência. Então, a Croácia é a favorita. Eu acredito muito no confronto Brasil e Croácia na próxima fase. É isso, a Croácia é a vice-campeã mundial. O Mauro César Pereira, diretamente do Catar. Mauro, bom trabalho para você. Até mais tarde. A Jovem Pan continua falando sobre a Copa. Exatamente. E segue, então, aqui falando sobre o jogo entre Brasil e Coreia do Sul, às 4 da tarde. As expectativas para essa partida você acompanha agora com Rodrigo Serafim. A seleção brasileira encara nesta segunda, às 4 horas da tarde, a Coreia do Sul por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A partida marca a 4ª vez em que o time brasileiro enfrenta uma seleção asiática na história dos mundiais e a 4ª delas neste século XXI. O retrospecto até aqui é altamente favorável à seleção canarinho. Em 2002, na fase de grupos, a China estreava em mundiais e acabou sendo goleada por 4-0. O resultado consumou a classificação brasileira às oitavas de final com uma rodada de antecedência. Na Copa seguinte, também na primeira fase, o Brasil chegou classificado e com equipe mista goleou o Japão de virada por 4-1. Por fim, em 2010, foi a vez da Coreia do Norte. Estreia com pressão e o jogo foi muito mais difícil do que o imaginado. No final, vitória canarinho por 2-1 com gols de Elano e Maicon. O jogo desta segunda é inédito, marca o primeiro encontro em mata-mata contra um time asiático. A Confederação do Continente, vale lembrar, levou 3 equipes às oitavas desta Copa. Além da própria Coreia, o Japão e a Austrália, que fica na Oceania, mas joga as eliminatórias asiáticas. Além, claro, da surpreendente Arábia Saudita, que chocou o mundo, vencendo a Argentina logo na estreia. Resultado que liga o sinal de alerta para a seleção brasileira. Afinal, retrospecto nem sempre entra em campo.